Abra sua Bíblia comigo. No livro de Éfeso 6. Éfeso 6, 10. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que Ele tem me concedido. E para mim é um prazer muito grande, porque em meio a essa pandemia, Deus tem sido bom comigo e eu estou podendo pregar a palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida da irmã que me fez o convite. Que Deus abençoe a sua vida. Pela vida do pastor Jorge. Que Deus abençoe, que Deus prospere essa casa. Pela vida desses jovens que estão sobre esse culto. Porque em meio a essa crise que estamos tendo, eu louvo a Deus porque ainda tem jovens de pé para dar glória a Jesus. Livro de Éfeso 6 e o 10, que vai dizer assim: finalmente, irmãos, sede forte no Senhor e no seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não lutamos contra a carne ou sangue, mas contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas, de modo contra os hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo isso, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça. Calçai os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O 18 vai dizer: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança, súplica por todos os dias. O versículo 18 eu quero repetir, que vai dizer: orando em todo o tempo, com toda oração, súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança, súplica por todos os dias. Meus irmãos, a Bíblia vai me dizer que Paulo é o autor dessa carta. Paulo, quando ele escreve à igreja de Éfeso, ele vai escrever um pouco diferente. A Bíblia vai me dizer, e eu quero narrar um pouco a história. Não tem como a gente pregar aqui nessa noite se a gente não voltar um pouquinho atrás. A Bíblia vai me dizer que Paulo, antes dele ser Saulo, ele era um homem chamado Saulo. Paulo, antes dele ser Paulo, ele era um homem chamado Saulo. Ele não gostava de crente, não queria saber de crente, perseguia os crentes. Só que a Bíblia vai me dizer que vai chegar-se um certo dia que ele vai estar indo à curva de Damasco. Quando ele está na curva de Damasco, a Bíblia vai me dizer que dá-se um clarão. O anjo desce, ele cai como morto e ele fica cego automaticamente. A Bíblia vai me dizer que o Senhor vai falar com ele no aramaico, para ele entender que quem estava falando era maior do que ele. A Bíblia vai me dizer que Paulo era enjoado. Paulo não respeitava ninguém se não fosse maior do que ele. Então a Bíblia vai me dizer que o Senhor vai falar com ele no aramaico, dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quando o Senhor fala isso, ele se assusta. A Bíblia me diz que as carnes dele tremem e ele cai como morto, fica cego automaticamente. E ele vai dizer: quem és tu, Senhor? E por que diz que eu vos perseguo? A Bíblia me diz que ele não gostava de crente, não conhecia o Deus dos crentes. Só que quando o Senhor fala com ele, ele vai dizer: quem és tu, Senhor? Eu quero dizer que em meio a essa pandemia, o nosso Deus tem que ser respeitado. Eu quero dizer que o nosso Deus tem que ser adorado acima de todas as coisas. Eu quero dizer que o Deus que nós servimos, macumbeiro, tem que respeitar. O Deus que servimos, espírita, tem que respeitar ele. O Deus que servimos, católico, tem que respeitar, porque ele está acima de todas as coisas. A Bíblia me diz que o Senhor vai mudar o nome dele de Saulo para Paulo, e automaticamente a sua vida vai ser mudada. Paulo vai ser levantado como um dos maiores missionários da época, e em todas as igrejas ele ia e evangelizava o povo. Só que o intuito de Paulo era pregar a palavra de Deus.
O intuito de Paulo era fazer os crentes entender que precisamos ficar firmes. O intuito de Paulo era pregar sobre acerca do arrependimento. O intuito de Paulo, quando ele entrava em alguma cidade, ele estava pregando, dizendo que ele só estava preparando o caminho, mas só que quem vinha era maior do que ele. O intuito de Paulo era pregar dizendo: olha, João batiza com água, só que tem um que é antes de nós, que batiza com fogo e com Espírito. O intuito de Paulo era fazer quem não era crente entender que tínhamos que servir a ele, porque ele precisava ser adorado. O intuito de Paulo, quando ele pregava, ele estava querendo dizer: olha, pelo amor de Deus, se arrepende, porque os dias estão próximos e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Só que a Bíblia vai me dizer que para a igreja de Éfeso foi diferente. Paulo, todas as vezes que ele entrava nas igrejas, ele pregava a palavra. Só que com a igreja de Éfeso vai ser diferente, porque agora ele está preso. Só que mesmo ele preso, ele não vai deixar de evangelizar. Mesmo ele preso, ele vai enviar uma carta à igreja de Éfeso. E essa carta me chamou muito a atenção. Por quê? Porque a Bíblia vai me dizer que a igreja de Éfeso vivia numa apostasia terrível. Adorava deusa Diana. Eles adoravam uma deusa que não podia dar nada para eles. Adoravam uma deusa que era só uma imagem de escultura. Aí Paulo vai dizer: agora eu vou escrever para vocês entenderem que o Deus que eu estou escrevendo vai além da medicina, para vocês entenderem que o Deus que eu vou escrever vai além da lógica humana, para você entender que o Deus que eu vou escrever vai além das circunstâncias, para você entender que o Deus que eu vou escrever não trabalha com a lógica, a medicina, ele não está nem aí. Por quê? Porque o controle está na palma da mão dele. A Bíblia vai me dizer que naquela época soldado tinha que andar alinhado. Naquela época um soldado ele nunca ia para a guerra se ele não tivesse pronto para ir para a guerra. Todos nós sabemos que um soldado ele tem as suas armaduras. Todos nós sabemos que um soldado, quando ele vai para uma guerra, ele vai se vestir a caráter da guerra. Quando nós vemos para um culto como esse, nos vestimos bem, procuramos a melhor roupa no guarda-roupa. Só que Paulo, quando ele escreve dizendo, o 10 vai nos dizer: e finalmente, irmãos meus, sedes fortes no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Paulo, quando ele escreve a igreja de Éfeso, ele está escrevendo: olha, os dias maus vão vir. Olha, não vai ser fácil. Só que se você estiver como um soldado, com a armadura adequada para a guerra, o diabo tem que bater em retirada. Se vocês estiverem com a armadura devido para uma guerra, ele tem que cair por terra, porque você está alicerçado na palavra. Qual é a armadura para nós nessa noite, Mateus? A Bíblia vai me dizer que ele vai dizer diversas armaduras. Ele vai dizer sobre o capacete da salvação. Ele vai dizer sobre a couraça. Ele vai dizer sobre os sapatos dos pés. O capacete da salvação, a gente temos que implantar na nossa cabeça que o nosso rei vai vir. Ah, Mateus, mas está difícil, você vem pregar sobre isso? Eu quero dizer que dentro de tempo e fora de tempo precisamos adorar a Ele. Ah, Mateus, mas você não sabe como está a minha casa. Você não sabe o que eu estou passando. Eu quero dizer para os ouvintes da palavra de Deus aqui nessa noite: ei, eu quero dizer que o nosso Deus está acima de todas as coisas. E quem está revestido pelo poder da oração não se vende. Quem está revestido pelo poder da oração não para. Quem está revestido na oração não teme a pandemia. Por quê? Porque o nosso Deus garante. Aí alguém pode olhar e dizer: é fácil. Só que a minha Bíblia vai me dizer que se Deus não guardar a nossa casa, em vão vigia o sentinela. É o que? Se Deus não guardar a nossa casa, em vão vigia o sentinela. A Bíblia vai me dizer que Ele vai mandar a gente colocarmos as nossas armaduras. Sobre a nossa cabeça Ele vai mandar colocarmos o capacete da salvação. Sobre o nosso peito Ele vai mandar colocar a couraça da justiça. E eu fui procurar um pouco a respeito da couraça, e ela vai dizer que como você está com a couraça, Ele guarda o seu coração.
Os nossos dias estão indo de mal a pior. E estamos vivendo os dias que os corações estão muito angustiados. Estamos vivendo os dias que não temos mais amor sobre o nosso coração. Estamos vivendo os dias que não conseguimos mais perdoar o irmão do lado. Mas por que, Mateus? Porque deixamos de carregar a couraça da justiça dentro de nós. Deixamos de propagar o evangelho. Deixamos de amar os irmãos uns aos outros. Deixamos de abraçar quando tem que abraçar. Ei, a Bíblia vai me dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o espírito, mas é contra principados e potestades. O que você quer dizer, Mateus? A sua luta não é contra a irmã do lado, a sua luta não é com o seu marido, a sua luta não é com a sua esposa. Ei, o diabo está doido para nos matar e estamos lutando entre nós mesmos. Mas nessa noite eu vim pregar pela autoridade da palavra, dizendo: ei, sua luta é espiritual. Vivemos uma disputa desenfreada dentro de nós. E eu vejo essa pandemia como um para de Deus. Por quê, Mateus? Porque a nossa Bíblia vai nos dizer que dias maus virão. E aqui para nós, será que nós estávamos prestando os nossos cultos verdadeiramente a Deus? Será que quando a nossa igreja estava cheia, o Espírito estava sobre ela? Será que verdadeiramente a gente sentava aí e dava a adoração que Ele merece? Agora conta no dedo quem pode entrar na igreja. Aí eu imagino o Espírito dizendo: eu quero ver quem tem compromisso comigo, Léo. Eu quero ver quem está alicerçado na palavra. Eu quero ver quem verdadeiramente adora o Pai em espírito e em verdade. Eu quero ver quem me adora dentro de tempo e fora de tempo. A Bíblia vai me dizer que essa armadura que Ele manda a gente usar não é a armadura que Saul tentou dar para Davi quando foi lutar contra o gigante. A Bíblia vai me dizer que Davi, quando ele se depara com o gigante, ele vai ficar irado e ele vai dizer: quem é esse circunciso que afronta o povo de Deus? Só que a minha Bíblia vai me dizer que o gigante Golias dizia: dai-me um homem. E ninguém ia lutar com ele. Só que a Bíblia vai me dizer que Davi estava cheio do Espírito de Deus. E ele vai pedir para ir contra o gigante. Saul vai tentar dar as armaduras para ele. E quando ele coloca, ele não consegue nem se movimentar. Ele vai tirar aquelas armaduras. E ele vai colocar a sua armadura espiritual. O que as nossas igrejas estão precisando é do Espírito de Deus. O que as nossas igrejas estão precisando é de presença de Deus. O que as nossas igrejas estão precisando não é de festividade. Não. As nossas igrejas estão precisando é do Espírito. O que nós estamos precisando é voltar ao primeiro amor. O que nós estamos precisando é rasgar as nossas vestes e as nossas almas e dizer: Deus, humilharemos-nos daqui até que o Senhor sare a nossa terra. A Bíblia vai me dizer que Ele vai mandar a gente colocar o sapato sobre os nossos pés. E eu aprendo que quem tem o sapato espiritual, ele não anda errante. Quem tem o sapato espiritual, ele vai aonde o Espírito direciona ele. Quem tem o sapato espiritual, ele está sendo guiado pelo Espírito. E o Senhor fala: vai por aqui, ele vai por aqui. Está cheio de gente quebrando a cara porque está andando do jeito que quer.
Tá cheio de gente andando às tortas e à direita, sendo que o Espírito está dizendo: ei, faz tempo que você não coloca a sandália da justiça. Faz tempo que você não coloca o sapato espiritual e deixa eu guiar você. Estou pregando para alguém aqui nessa noite que só andava no Espírito, só que ficou um pouco experiente demais e está tentando andar sozinho. Só que eu trouxe uma palavra séria ao coração de alguém aqui dizendo: ei, o Espírito está doido para voltar a guiar você. Ele manda a gente colocar o capacete da salvação. Quem tem o capacete da salvação, os pensamentos dele são puros. Quem tem o capacete da salvação, a cabeça dele está rumo ao céu. Quem tem o capacete da salvação entra em um culto como esse e a cabeça dele só está no céu. Quem tem o capacete da salvação, a mente dele está tão ligado em cima, que ele passa problema, passa luta, passa prova, só que a cabeça dele está rumo ao céu e ele está dizendo: eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Está tudo dando errado, mas ele está dizendo: quem me prometeu garante, quem me prometeu garante. Nessa noite eu estou pregando para alguém que está preocupado, só que o Espírito me trouxe aqui para dizer: ei, coloque as armaduras e deixa eu trabalhar por você. Estou pregando para alguém que está à beira da depressão. Estou pregando para alguém que a cabeça está perturbada. Estou pregando para alguém que faz tempo que não dorme. Só que Paulo vai escrever à igreja de Éfeso dizendo: coloca o capacete da salvação, porque quem nos prometeu garante. Quem tem o capacete dorme tranquilo. Quem tem o capacete da salvação descansa. Quem tem o capacete da salvação não se preocupa. Mas estamos tentando andar sozinho. Só que temos que entender que o Espírito Consolador está aqui nessa noite dizendo: ei, sozinho você não consegue. Deus está chamando a atenção de alguém aqui dizendo: ei, vai viver até quando se arrastando, vai viver até quando empurrando com a barriga. Estou pregando para alguém que faz tempo que não é o mesmo. Estou pregando para alguém que está à beira da depressão. Estou pregando para alguém que o Espírito que o diabo está perturbando a sua cabeça. Estou pregando para alguém que faz tempo que não tem paz. Só que o Deus que nos prometeu garante, está aqui nessa noite dizendo: ei, coloca o capacete da salvação e dorme tranquilo. Ele vai escrever dizendo que a nossa luta é contra os principados e as potestades. Só que às vezes não entendemos. E às vezes queremos brigar entre nós mesmos. Às vezes não entendemos e achamos que a nossa luta é contra o nosso filho. Às vezes não entendemos e achamos que a nossa luta é contra o nosso marido. Não entendemos e achamos que a nossa luta é contra as nossas esposas, contra os nossos vizinhos, contra o macumbeiro que tem na sua rua. Ei, a nossa luta é espiritual. A nossa luta é contra as hostes espiritual da maldade. A nossa luta não é com o vizinho, não é com o irmão, não. A nossa luta é com o diabo que não gosta da gente e a gente também não podemos gostar dele. Só que o versículo 18 me chama muito a atenção. Porque ele vai dizer: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os dias. Mateus prolongou a quarentena. Mateus, o negócio está terrível. Mateus, eu não tenho paz sobre a alma. Só que ele vai me dizer que quando estamos orando em todo o tempo, não é ora hoje e depois de um mês, não, é em todo o tempo. Não é ora um dia e fica 10 sem orar, não, é em todo o tempo. Não é ora hoje e depois de uma semana você vai orar de novo, não, é em todo o tempo. Quando nós oramos, ele nos garante.
Quando oramos, Ele nos guarda. Quando oramos, Ele nos traz paz. Quando oramos, Ele traz a cura. Quando oramos, Ele traz a reconciliação. Quando oramos, Ele traz o arrependimento. Quando oramos, Ele nos abraça. Quando oramos, voltamos ao primeiro amor. Quando oramos, Ele faz o que nós não podemos fazer. Só que o Espírito me trouxe para pregar para alguém aqui nessa noite, dizendo que está com saudade da sua oração. O Espírito me trouxe para pregar para alguém aqui nessa noite que ele está com saudade da sua adoração. O Espírito do Senhor me trouxe aqui nessa noite para chamar a sua atenção, dizendo: ei, vai voltar quando a orar daquele jeito? Ei, vai voltar quando a entender que é orando em todo o tempo para nós vencer? Vai voltar quando a orar daquele jeito, como eu movia você, para você entender? Ei, nessa noite o Espírito me trouxe aqui nessa noite e está dizendo: neguinho, prega dizendo que eu estou com saudade da oração. Mas não era aquela oração muxuruca, não. Era aquela oração que a presença de Deus se apoderava de você. Era aquela oração que você pensava que estava ficando doido. Era aquela oração que dava vontade de correr. Era aquela oração que o Espírito comovia quem estava longe. Ei, é orando em todo o tempo que a gente vai vencer. Quem disser que trilhar o caminho da igreja é fácil, está mentindo. Porque para morar no céu é difícil. Só que Paulo vai escrever dizendo: orando em todo tempo. Porque ele vai entender que a base do crente é a oração. E se nós prestarmos atenção, um carro, para ele conseguir andar agora está um pouco moderno. Ou é álcool ou é a gasolina. Mas se não tiver, ele não anda. E o crente tem que entender que somos movidos pela oração. Você já viu o crente quando ele para de orar, o semblante muda? Você já viu o crente quando ele para de orar, a felicidade vai embora? Você já viu o crente quando ele para de orar, ele começa a ficar cabisbaixo? Você já viu o crente quando ele para de orar, ele é presa fácil? Você já viu o crente quando ele para de orar, dá pensamento de desistir, dá pensamento de parar? Só que é interessante quando o crente coloca o combustível da oração. Ele está orando e dizendo: o gigante não vem não, porque você cai. Ele está orando e ele está dizendo: eu sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando ele está orando, ele é fortificado pelo poder da oração. Quando ele está orando, ele não quer saber se tem capeta, capetinga. Ele quer saber que ele está orando e que o Pai está com ele. Ei, Jesus está chamando a atenção de alguém aqui, dizendo: faz tempo que você não é o mesmo. A Bíblia vai me dizer que a apostasia tomou a igreja de Éfeso de uma maneira tão terrível que eles vão começar a adorar deuses que não era para adorar. Se nós formos ver o mundo que estamos vivendo, estamos indo de mal a pior. E que se a gente não se fortalecer nesse Deus que eu estou pregando, somos presa fácil e o inimigo nos mata. Se a gente não nos fortalecer nesse Deus que eu estou pregando, somos presa fácil e o inimigo nos arranca da igreja. Quantos irmãos que sentavam nesse banco e não sentam mais? Mas por quê? Porque as nossas igrejas brasileiras parou de orar. Eu lembro, quando eu era pequeno, eu tenho noção que não cresci muito. Só que eu ia para o círculo de oração com a minha mãe. E as irmãs do círculo de oração dobravam o joelho. E às vezes eram 9 da manhã e quando era 4 da tarde ainda estava de joelho dobrado. E as orações das irmãs eram: salva Jesus, salva Jesus, salva Jesus, batiza no nosso culto Jesus, enche as nossas igrejas Jesus, salva o marido que está em casa Jesus, salva o traficante Jesus. Ei, a oração me trouxe aqui nessa noite. Eu era um desprezado, ninguém me dava nada, só que as orações das velhinhas dos coques dizia: salva Jesus, entra na biqueira Jesus. O que você quer dizer com isso, Mateus? Você não era ninguém, mas ele te deu um banho de graça. Você não era ninguém, mas alguém orou por você. Você não era ninguém, mas ele te deu mais uma oportunidade. A Bíblia me diz que todas as vezes que pensamos em voltar para trás, é a mesma coisa de orarmos para o Calvário e dizer: não valeu de nada.
É a mesma coisa de dizer que o sangue que verteu na cruz não valeu. Então nessa noite, vocês que estão aqui, você que me escuta em casa, embora o que você esteja passando, não largue a cruz. Embora a dificuldade, não largue esse Jesus. Embora essa pandemia, mesmo em casa, louve a Ele. Embora a dificuldade, mesmo em casa, e ora a Ele. Ah, Mateus, mas Ele vai me responder. Vai, porque não importa o ambiente. O que importa é o que nós entregamos para Ele. A Bíblia vai me dizer, e eu quero encerrar, que o que Paulo estava tentando dizer, e ele sempre pegava acerca do arrependimento, e o que ele estava tentando dizer é que ia doer, ia ser difícil, mas iria valer a pena. Paulo, ele está aí escrevendo à igreja de Éfeso, dizendo para eles se fortalecer, porque os dias maus iriam bater na porta, mas quem tivesse com as armaduras não ia largar o Deus. Quem tivesse com as armaduras não ia largar Jesus. Eu finalizo com isso dizendo, ei, a Bíblia vai me dizer que Jesus vai ser crucificado no madeiro, e Ele morre naquele madeiro por as nossas adversidades. A Bíblia vai me dizer que Jesus tomou 40 chicotadas, não esboçou reação nenhuma, foi cuspido na cara, chamado de beberrão, falso profeta, mas mesmo assim Ele estava naquela cruz. A Bíblia vai me dizer que vai chegar-se o dia de sábado, Jesus já está morto na cruz e os discípulos estão vivos que estavam ao lado. Os vivos vão cortar-se as pernas, e Jesus estando morto, o soldado não feliz com isso, vai pegar uma lança e vai furar ao lado de Jesus. Quando fura ao lado de Jesus, começa a jorrar água, e a água se esgota, e agora vai começar a jorrar sangue. O que é que você quer dizer com isso, Mateus? Jesus estava querendo dizer com aquele cenário que quem é comprado pelo sangue não se vende, e quem bebe daquela água nunca mais tornará a ter sede. Jesus estava querendo dizendo, olha, eu morri na cruz, mas presencia isso, quem é comprado pelo sangue não se vende, e quem bebe dessa água nunca mais tornará a ter sede. A Bíblia vai me dizer que vão colocar Jesus no sepulcro, vão colocar uma pedra muito grande para ninguém entrar para ver Jesus. Só que a Bíblia vai me dizer que o anjo desce, remove a pedra, Jesus ressuscita e começa a sair andando. Só que a Bíblia vai me dizer que Maria esqueceu que ao terceiro dia Jesus ressuscitaria. Quando ela está vindo no caminho, e quando ela se depara com a porta, está com a pedra removida. Quando ela entra para dentro, não tem mais corpo nenhum. Quando ela olha para dentro, o que ela vê é as vestes de Jesus jogadas no chão. E o lenço que estava sobre o seu rosto estava dobrado sobre a pedra. A Bíblia vai me dizer, e algumas histórias vai dizer que existia um certo senhor, que ele sentava todos os dias na mesa para comer. Quem trabalha em casa de família sabe que quando ela vai tomar o seu café, quando a patroa vai almoçar, tem que preparar a mesa para ela comer, e tem que estar tudo do jeito que ela quer. A Bíblia vai me dizer que um menino, ele faz isso todos os dias, e ele arruma a mesa, coloca a comida, o Senhor senta. Só que a Bíblia vai me dizer que tinha uma tradição que, se o Senhor tivesse comido a comida e ele tivesse gostado, ele pegaria o lenço que era para enxugar a boca, enxugava a boca, se limpava, aquele lenço ele dobrava dizendo que ele ia voltar. Só que se ele não gostasse, ele pegava o lenço, amassava e jogava, simbolizando que ele não gostou e não voltaria. A Bíblia me diz que quando Maria Madalena chega no sepulcro, o lenço que estava sobre o rosto de Jesus estava dobrado. Eu aprendo que lenço dobrado é sinal que ele vem. Eu aprendo que lenço desdobrado é sinal que ele não volta. Mas quando o lenço estava dobrado, Maria Madalena estava entendendo que o nosso Redentor vive e que ia voltar para buscar a igreja. O que é que você quer dizer com isso, Mateus? Com pandemia ou sem pandemia, ele está vindo aí. Com crise ou sem crise, ele está vindo aí. Com coronavírus ou sem coronavírus, o nosso Redentor vive. Está vindo aí montado em um cavalo branco. Sobre a sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis. Só que Paulo vai escrever à igreja de Éfeso dizendo, orando em todo o tempo. Para morar no céu precisa estar debaixo da oração. Para morar no céu precisa estar perseverando. Para morar no céu precisa estar conectado com Ele.
O nosso Redentor está vindo aí. E Paulo veio escrever à igreja de Éfeso para eles não se assustar, porque dias maus virão. Eu queria pedir só para o irmão vir louvar um hino aqui. E eu quero pedir para você se colocar de pé. E você que está sobre a sua casa, se você, aonde você estiver, na cozinha, no sofá sentado, ou até no quarto deitado, se você puder colocar a mão sobre o seu coração e pedir para o Espírito entrar onde você não pode entrar. Por intermédio dessa palavra eu quero dizer que o demônio vai ter que bater em retirada. Por intermédio da palavra que foi pregada eu quero dizer que o espírito que estava atormentando a sua alma vai ter que cair por terra. Por intermédio da palavra que foi pregada, se você estava sem ânimo, receba ânimo hoje. Por intermédio da palavra que foi pregada, se você estava fraco, receba a força e seja fortificado por ele. Por intermédio da palavra que foi pregada, se você estava pensando em desistir, em se matar, eu determino vida e vida com abundância pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Em troca do amor eu falharia, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Diga, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, e ser achado nele. Aleluias, adore ao Senhor, exalte o nome dele, glorifica ele. Oh, arabaia soena masoreanda arabas, arabasoi que na vasuianda arabasúbia. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Eu falharia, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Diga, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, e ser achado nele.
Fale com Ele e ser achado nele. Oh, e ser achado nele. Meu amado é o mais belo em